Fala galera, estou devendo vídeo sobre subordinação. Então vamos lá. O que é a subordinação? É o poder diretivo que alguém tem sobre outro alguém em uma relação de trabalho, que é o contexto desse vídeo. A subordinação na relação empregatícia, na relação com vínculo de emprego, CLT, ela decorre do poder diretivo que o empregador tem. O poder diretivo de contratar, remunerar, fiscalizar, punir, etc. E essas ideias do poder diretivo que são tão latentes numa relação de emprego, elas existem também em outras relações que não têm vínculo de emprego, mas de forma menos expressiva, de forma menos presente, claro que a depender do contexto, cada caso é um caso. Porque alguém pode falar assim, mas no serviço público também tem essa subordinação e não é seletista, é estatutário. Tá, mas o assunto aqui não é direito do trabalho, não são relações trabalhistas, seletistas ou estatutárias. O assunto aqui, o foco, são as pessoas entenderem que nessas relações de trabalho, alguém vai ser subordinado a alguém a todo momento, ou essa subordinação ela vai variar, ou ela vai se equilibrar, enfim, porque lembrando os stories que eu venho fazendo nos últimos dias, a subordinação ela pode ser técnica, ou seja, quem tem o conhecimento técnico não é subordinado ao empresário, a depender das regras de mercado. Um mercado superaquecido, que é da tecnologia da informação. Se você for um profissional da tecnologia, muito bem gabaritado, muito bem apto, muito bem capaz de desenvolver projetos, softwares, trabalhar com dados, etc., é muito difícil você ser subordinado a alguém. Você pode montar a sua empresa ou você pode aceitar uma proposta de trabalho por meio de CNPJ com carteira assinada ou prestação de serviços autônoma, onde o tomador de serviço, o empregador, ele vai fazer de tudo para você ficar lá, para você ser contratado, para você ficar lá, vai pagar bons salários, vai aceitar você trabalhar em casa, se essa for a sua vontade. Vai assim. Então a subordinação técnica, quem tem conhecimento técnico é que normalmente exerce a subordinação sobre o tomador de serviço, sobre o empregador. Claro que isso vai depender do contexto, né? Em profissões saturadas de profissionais, se você não for um profissional diferenciado, você não vai subordinar tecnicamente ninguém. Claro que não. Então isso vai variar conforme a região, conforme a atividade profissional. Bem, a subordinação jurídica é aquela que decorre da lei, ou seja, se você aceita o vínculo, a proposta de trabalho, aceita anotar a carteira, você tem que aceitar a hora de trabalho, o turno de trabalho que o empregador colocar, ele vai poder alterar, o horário do intervalo para o almoço, ele vai poder alterar. Trabalhar nos finais de semana ou não, vai depender da atividade, vai depender dessa nova normativa do governo, mas em tese o empregador pode alterar. Claro, tem o pagamento de horas extras, claro, tem o pagamento do repouso semanal remunerado dobrado, beleza. Mas, de novo, esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é vocês entenderem que nas relações de trabalho, alguém vai exercer subordinação sobre outro alguém. Tá, Diogo, mas o que isso tem a ver com a ética? O que isso tem a ver com o exercício profissional, que é o que você fala tanto? Tudo a ver, porque imaginemos um hospital, onde tem que ter um diretor técnico, e esse diretor técnico é um médico. É claro, vai ter diretor administrativo também, que pode ser um administrador de empresas, pode ter outra atividade profissional. Mas o diretor técnico, ele vai, a grosso modo, ele vai fazer o quê? Ele vai supervisionar atendimentos na área da saúde. Aqui estão usando medicações, é um procedimento do hospital prescrever essas medicações, até enfermeiro pode prescrever, por isso já vamos colocar aqui um procedimento X para quando o paciente chegar com esse quadro. É um procedimento do hospital, sempre levar o paciente para um exame de imagem quando ele chegar com essa situação. Então, é diretor técnico, não é? Mas vejam, esse diretor técnico, vamos imaginar que ele seja um clínico geral, vamos imaginar que ele seja um cardiologista. E aí, nesse hospital, existe uma área de oncologia, de câncer.
E existem médicos que são subordinados porque são seletistas nesse hospital, ou porque são estatutários nesse hospital, ou porque até são CNPJs, ou são contratados autonomamente, trabalham lá esporadicamente, ou fazem um plantão, sei lá, e não são tão subordinados, não são tão dependentes economicamente desse trabalho. E eles têm o conhecimento técnico superior a esse diretor, que administrativamente é seu superior, porque eles são oncologistas. Então, essa subordinação, ela vai e vem, ela gira, ela se equilibra, a depender do contexto. E qual é o reflexo disso na prática? Que esse diretor técnico, ele não vai poder exercer uma subordinação total, plena, sobre o seu colega profissional se houver uma discordância no tratamento X ou Y. Vamos imaginar que o tratamento X ou Y é determinado pelo diretor técnico. É um padrão do hospital, mas o médico que está ali, às vezes até mesmo empregado, que é o mais especialista, diz que esse não é o recomendável, que ele não vai fazer. Não vou fazer isso porque isso não é recomendável. O meu código de ética me resguarda, o meu código de ética me autoriza a discordar de você, meu superior. E você, enquanto médico, deveria respeitar isso. Ou você, enquanto administrador de empresa, se não conhece o meu código de ética enquanto médico, toma aqui. Muito prazer. Então, às vezes isso acontece entre médicos, entre o médico e o fisioterapeuta, entre o médico e o enfermeiro. Tem até um parecer do conselho, de algum conselho regional de medicina de mais de um, falando disso, que médico pode supervisionar o trabalho de auxiliar de enfermagem, sendo que no código de ética dos enfermeiros, quem supervisiona o auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, é enfermeiro, não é médico, né? Mas imaginem outro exemplo, um procedimento cirúrgico, onde existem, não sei se existe ainda, mas existia a figura dos instrumentadores não médicos. Os enfermeiros que estão ali, né, no ambiente cirúrgico. Quer dizer, então, essa subordinação técnica, essa subordinação jurídica, essa subordinação econômica, porque às vezes você depende do trabalho e aí se sujeita a certas coisas que viola todo o seu código de ética, ela existe, ela está presente. E esse é o ponto. Até que ponto um profissional de uma área pode supervisionar, pode determinar como o profissional X tem que trabalhar naquilo que é de sua exclusiva competência. E isso não é fácil no dia a dia, não pensem que é fácil. Eu já atendi, o que me motivou a falar desse assunto, eu venho falando nessa semana toda, é que até segunda-feira eu estava em processo de consultoria num centro de atendimento de saúde, num hospital, né, exatamente sobre isso, porque estavam tendo muitos problemas, muitos desgastes envolvendo enfermeiros e outros profissionais da saúde com os médicos que fazem parte do corpo diretivo. Porque esses profissionais da saúde entendiam, e eles estavam certos, não médicos, que as diretrizes do hospital estavam indo ao encontro, né, de encontro às competências dos outros profissionais, obrigando eles a fazerem coisas que não estão certas, coisas que não são éticas, coisas que são de competência exclusiva deles, etc, etc, etc. Então estava tendo um desgaste muito grande, eu fui procurado pela classe desses profissionais que não são médicos e tive que fazer todo esse trabalho de consultoria, emitir um documento, um parecer jurídico, para eles poderem argumentar com os diretores técnicos, que são os médicos, que pode acontecer até de ter uma reunião ou mais de uma reunião. Então esse é o ponto. Às vezes nós estamos inseridos em um contexto onde, por questões de subordinação jurídica e econômica, somos obrigados a exercer atribuições, funções ou praticar atos que não condizem com a nossa realidade, com os nossos conhecimentos, com aquilo que nós acreditamos que é o mais correto, que vai violar código de ética, etc, etc, etc. E saibam, é possível legalmente, em linhas gerais, se negar a fazer quando houver violação do código de ética, quando houver violação legal. O poder diretivo de quem está tomando o serviço, ele não é absoluto. Imaginem isso no campo da análise do comportamento, onde tem supervisor e terapeutas e ATs. É muito comum isso acontecer. Às vezes o supervisor
que é um analista do comportamento, que vive no fantástico mundo de Bob ali, porque é só pesquisador, ele quer que um terapeuta que é inscrito no conselho de classe, um psicólogo, um fono ou outro membro da equipe multidisciplinar pratique atos que violam o próprio código de ética. E às vezes esses outros profissionais, para se sentirem inseridos no mundo da aba, na sociedade, na patotinha, se submetem, né, esquecendo o seu próprio código de ética, suas próprias diretrizes, seus próprios princípios. Isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito habitual, isso acontece mais do que vocês imaginam. E, claro que não tem como falar de tudo aqui num vídeo que já está longo pra caramba, mas primeiro olhem para o seu código de ética, para a diretriz do seu conselho. Primeiro olha isso. Claro, né? Cada um faz o que quiser, mas primeiro olhem isso. E depois consultem alguém da área do direito para ver questões relativas a Código de Defesa do Consumidor, para ver questões relativas a Código Penal, para depois vocês seguirem as diretrizes do regulamento de empresa, diretrizes do seu superior, sempre que vocês tiverem dúvida a respeito do que está sendo colocado, né? Agora, se é uma coisa habitual, que vocês não têm dúvida, que sabem que está numa trilha ali corretinha, sem problemas, não estão praticando nada ilegal, claro que não vão sair consultando todo mundo, todo dia, toda hora para tudo, não é isso? Né? Para isso serve a sua vivência, a sua experiência de vida. Mas o seu mentor, o seu supervisor, o seu colega de trabalho, enfim. Agora, sempre que houver dúvidas, comecem pelo código de ética, pelas normativas internas da sua profissão, deem uma olhada em Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Código Civil, conversem com quem é de confiança e quem entende, para depois, né, olharem o que os colegas, supervisores, superiores estão dizendo que vocês têm que fazer, que naquele primeiro momento está causando estranheza ou pode causar algum prejuízo. E às vezes essa dúvida pode surgir em um momento que você não tem tempo para consultar ninguém. Então é bom estar sempre informado e sempre agir com bom senso e humanidade. Beleza? Um abraço!